Estamos de volta com o Por Cima da Zebra. Eu sou o Lincoln e hoje estou com os meus amigos, o Super Jaca, o Rafa e o Ávalos. E vamos falar sobre o início do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Controvérsias. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou desse início de Mundial. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Bom, boa noite, deixe seu like, manda pro amigo, manda pro inimigo, manda pra tia que você não gosta, manda pro tiozão legal, manda pra todo mundo e curte a gente e vamos em frente aí. E aí, Rafa, fala aí. Bom, começamos mais um ano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um ano de Fórmula 1 com muitas mudanças. Todo mundo madrugou aí. A Globo falou que a audiência deles cresceu 300% em relação ao ano anterior na outra emissora. Não sei se foi tudo isso, mas enfim, todo mundo estava muito ansioso para ver o que ia acontecer, né? E um final de semana aí cheio de novidades, expectativa, uma corrida também boa, bem dinâmica, que a gente vai bater um papinho a respeito a partir de agora. E você, Ávalos, o que você achou aí desse teu primeiro final de semana na Fórmula 1 2026? Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A espera, né? A tão esperada espera aí, o dia chegou, né? Que a gente ficou aí nesse tempo todo aí torcendo, o que vai acontecer, o que vai acontecer, quem está escondendo o jogo. Bom, e o fim de semana chegou, né? Teve gente que gostou, como você falou, teve gente que não, né, não acabou não sendo convencido, e estamos aí, né? Um ano aí, acho que vai ter muita mudança ainda durante o ano, como a gente falou no episódio passado, aí na nossa conversa da semana passada, o motor não se mexe mais, mas vamos ver o que o pessoal vai inventar aí para dar uma pimentada, né, ainda na corrida. Cara, E você, Lincoln, o que você acha, Lincoln? Bom, um final de semana dinâmico. Eu achei diferente a Fórmula 1. Muitas quebras ainda. Então, acho que a gente tem que dar uma chance aí, vamos ver como que vai ficar. Mas a princípio esse negócio do passa um, passa o outro ali, a perda da potência, deu para ver ali no meio da reta o carro diminuindo a velocidade. Isso não me convence. Mas vamos lá. Vamos falar então um pouco agora, antes de a gente adentrar mais nesse assunto, dos treinos. O que vocês acharam dos treinos livres? Bom, o treino livre, a Mercedes já estava mostrando que era a principal, né, quem está andando melhor. Na minha opinião, ela estava, na verdade, reservando, né, não acelerando tudo, porém, a hora que ela queria, ela mostrava serviço, né? A Ferrari estava toda hora mostrando que ela estava acima da média, e depois ela comprovou isso, né? E a Aston Martin estava mostrando que estava vibrando até o documento dos caras. Eu acho que tudo ali foi exatamente o que a gente imaginava, assim, o treino livre foi um reflexo do que foi na corrida depois, né? A, a Audi realmente está no meio do pelotão, A melhor do meio, talvez, né? tá bem no meio mesmo, né? E pode ser que Tá ela vá bem. um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, acho que depende da evolução do ano aí. Então, os treinos livres, apesar do horário, né? O horário é meio punk, né? Madrugadão, eu virei essa final de semana inteira aí, madrugada. Tem uns amigos que até falam, "Pô, mas você assiste de madrugada?" Eu falei, assisto, cara. Depois no outro dia assisto de novo. Acho que todos nós, né? Mas assim, acho que o treino livre mostrou bem o que foi a corrida depois. Os caras estão se preparando para um ano aí bem especial aí, que vai ter evolução depois, né? E aí, o que você achou, Rafa? Eu acho que essa primeira corrida ela foi meio que laboratório, né? Todo mundo não sabia como que os carros, né, como ia ser a dinâmica de um final de semana de corrida. Eu concordo com o Jaca em termos de Mercedes está muito bem, Ferrari está muito bem, Audi começou muito bem, Aston Martin, coitados, os caras estão perdidos mesmo, não sabem nem o que fazer. Inclusive os japoneses ali, os ingleses, não estão nem falando mais a mesma língua, né? E do mais, cara, a Red Bull eu acho que pode surpreender, né? Veio bem, parece que ele encaixou direitinho no carro. Sempre falei que ele era um piloto muito bom.
mas a questão aí era saber dominar o carro, né? E parece que tá fluindo aí. Verstappen é sempre Verstappen, não dá nem para achar que ele vai ser mediano, o cara é fora da curva. E as demais ali lutando para sobreviver, né? Alpine, eu achei a Alpine meio decepcionante, esperava mais a Alpine com motor Mercedes, né? A Racing Bulls, a Visa Cash, tá bem também, tá com uma dupla de pilotos forte, principalmente esse menino novo aí, Lindblad, me pareceu ser um moleque bem talentoso, né? Williams, cara, Williams eu não Decepcionou a sei, Williams. eu não sei o que pensar da Williams, porque quando a gente acha que vai, ela volta, né? O Williams, tudo que ela evoluiu aí nos últimos anos, né? Que a gente teve aquele sentimento de, opa, a Williams está voltando. Será que ela está voltando o que era, né? Dos anos 80 aí, em 90, e parece que ela deu um passo para frente e 10 para trás, né? E tem uma dupla de piloto bom, né? Então, eu tenho pena dos caras. Os dois ali são muito bons, né? Mas é difícil. E bom, Cadillac também não sei o que esperar. Toda vez que eu olho para Cadillac, eu vejo aqueles carros enormes, SUV de 200 lugares que parece um ônibus. Eu olho para o carro da Cadillac e eu enxergo isso. Cara, eu acho que a Cadillac surpreendeu, minha opinião, tá? Porque assim, uma equipe que a primeira vez na Fórmula 1, o cara conseguir colocar o carro dentro das regras da Fórmula 1 e conseguir andar junto, né? Andou junto, tudo bem que acabou dando problema depois, mas eles estão aptos a andar razoavelmente bem, né? Pensando no que é a Fórmula 1, uma equipe estar lá dentro da regra, com tudo legalzinho, já é uma vitória, né, para o primeiro ano. Jaca, e agora eu Diferente, vou. Só deixa eu chamar a atenção numa coisa, Jaca. Só um porém. Lá em 2010, quando entraram aquelas equipes, Caterham, a Marussia, Virgin e Marussia Virgin. Cara, eles fizeram feio, porque essas três equipes andavam, tipo assim, muito mais lento. E a Cadillac ela representou dessa forma. Então, é exatamente o que eu estou dizendo. Se você conseguir colocar um carro dentro da Fórmula 1 no primeiro ano e assim, tá junto, tá na balada, eles estão melhores que a Aston Martin, né? E saindo do zero, né? Saindo do zero, é o primeiro ano de verdade. É diferente da Audi. A Audi, por mais é nova, mas era Sauber. É Sauber. E a Sauber, o ano passado, andou relativamente bem. Né? Não foi não foi a última equipe. Né? Então, se for pensar, ela é uma evolução da Sauber. É diferente. Igual o cara falar, a Mercedes chegou arrebentando. A Mercedes comprou a Brau. Né? E a Brau tinha sido um ano campeão. Então, o cara começar com o negócio meio que pronto é diferente de você chegar e falar assim, comecei do zero. Então, esses caras começaram do zero, tudo bem que contrataram gente boa pra caramba, mas chegaram do zero e conseguiram andar, conseguiram estar junto. Né? A Aston Martin, para mim, é a decepção da decepção. Contrataram o Adrian Newey, imaginando que o cara ia fazer o bicho, pegaram o motor da Honda, imaginando que a Honda, o ano passado, arrebentou com a boca do balão que estava com a Red Bull, pensaram que pensaram, tô com um puta motorzão, tô com puta do motorzão, tô com o cara que é o mago da aerodinâmica e vou conseguir. Fizeram uma atrapalhada gigante, colocando ele como chefe de equipe, ele é quase que tudo lá, até quem faz faxina é ele, quem faz lanche é ele, tudo é ele, e o negócio não tá dando certo. Eu tenho uma observação importante para fazer. Obrigado da homenagem aí da camisa do Superman. Semana que vem, todo mundo com o Superman pensando em homenagem a mim. Beleza? Bom, então a minha opinião... Só você vê a do Superman rosa. Eu vou pegar ela lá.
A Aston Martin, para mim, ela é a decepção da decepção. O carro, falaram que o carro não conseguia dar nem 20 voltas, né? Não é que o carro não conseguia, o piloto não ia aguentar lá dentro 20 voltas, e foi fato. O negócio estava vibrando tudo, acabando com tudo. E para mim, a surpresa da surpresa foi realmente a Ferrari, que eu achei que a Mercedes estava tirando o pé, assim, nos treinos tal, para não mostrar que ela estava demais. Ela realmente estava demais, mas a Ferrari está faltando um pouquinho, assim, para ganhar, hein? Tudo bem que a primeira é só a primeira é só uma amostra, né? Tem muita coisa, todo mundo vai evoluir. Esse final de semana eu tenho certeza que vai ter coisas novas, mas para mim a grande decepção é a Aston Martin, sem dúvida nenhuma, e a Ferrari é a grande surpresa de estar realmente desse jeito. Eu Não, a acho que Ferrari está bem, mas o estrategista da Ferrari não, continua o mesmo. Mas a gente vai chegar lá. o estrategista não sei quem é, cara. Ele O acha problema que da Ferrari está nos boxes. eu acho que eles são meio atrapalhados, realmente são meio atrapalhados. E aí, você, Deixa eu Álvaro, o só que você fazer um acha? adendo aqui. Fala aí. Antes de você concluir, quando eu falei de Cadillac, que eu enxergo a Cadillac, aqueles carros grandes, não foi no sentido de ser uma decepção, tá? Foi no sentido de eu não enxergar uma Cadillac como Fórmula 1. Poderia ser uma Porsche, poderia ser uma Lamborghini, poderia ser uma Maserati, né? Mas o que eu enxergo em Cadillac são carros banheiras enormes, né? Aquele carro americano quadrado, com aquela frente quadrada, aquele design Carro de tiozão. de americano, todo cromado, né? Foi nesse sentido. Eu sei que os caras começaram do zero, fizeram um puta trabalho bacana. Estão andando mais lento? Estão, mas estão na curva ainda de evolução, né? Mas o que eu quis falar no sentido de Cadillac, que eu não enxergo Cadillac, eu vejo aquelas banheironas, foi nesse sentido literal da palavra, tá? Os caras Até a Cadillac Cadillac da WEC, talvez seja por isso também. A Cadillac da WEC era um dos carros que chamava atenção pela robustez e pelo barulho, né? Pelo barulho. Então exatamente. A gente olhava e falava assim, nossa, lá veio o Cadillac, né? Então dava aquela impressão de, olha, o carro pesado. Pô, você fala Cadillac, você fala aquele carro que tava o presidente dos Estados Unidos, né? O Kennedy, quando tomou um tiro. Aqueles carros enormes, tal. Mas foi nesse sentido. Bom, pode concluir, já que eu só queria fazer esse adendo, tá? Bom, eu achei que a Red Bull ia tá bem. Eu acho que ela não está mal. Ela não está mal. Eu acho que ela está aquém da Ferrari e da Mercedes, né? Uma decepção para mim tá a McLaren, porque pô, a McLaren foi campeão do passado, né, cara? O Piastri, coitado, o Piastri que estava meio desesperadão, fez aquela atrapalhada, mas eu achei que eles sim foram também, eles foram outra decepção, né? Porque pô, o cara é campeão e não conseguiram fazer nada, ficaram apáticos. Né? Você nem, um bateu antes de começar tudo, o coito interrompido, e o outro, falar a verdade pra você, não viu o Norris lá, o campeão número 1. Ele sumiu, como você falou, apático total. Nem Apático, você não viu ele na pista, cara. Cadê Não, o cara? E o Norris estava tomando o pau do Piastri durante todo o final de semana. Diga-se de passagem. Então, a McLaren, eu acho que, para mim, assim, lógico, salvando as decepções que já eram previstas, né? Com Williams, a Aston Martin, para mim, uma decepção foi a McLaren. McLaren, para mim, como você falou, apática total. O problema do Piastri, que foi o mesmo a gente estava conversando antes, do Antonelli, né? Todo mundo que rodou, Verstappen, né? o próprio Verstappen, os três, vocês viram, tudo por conta do gerenciamento de bateria. Né? Entrou, soltaram o pé, não estão ainda com o pé afinado ali, enfim. Isso aí vai fazer parte do show agora, é uma coisa a mais, entendeu? Minha opinião, o cara tirou o pé, agora o carro vai ter um freio motor descomunal, que vai ter então uma redução ali ferrada para o cara poder recuperar energia. Então, é um adendo a mais. O cara relou o pé e o negócio vai acelerar com tudo, que vai entrar os 1000 cavalos de uma vez. Faz parte do show. E isso aí vai ter que ter o software fazendo a coisa certa lá, que a grande diferença da Mercedes e para os carros que usam o motor Mercedes é o software, é a preparação do carro. Porque o motor é deles, o câmbio é deles, o óleo é deles, tudo aquilo ali é deles nos carros que eles estão fornecendo motor. Mas
O software não, né? Falando nessa questão de informação, a McLaren já estava reclamando com a Mercedes, da Mercedes está é, omitindo informações sobre o desenvolvimento do motor. Ou seja, agora o nível já mudou de figura. Antes a McLaren estava com o carro vencedor, motor Mercedes, eram todos amiguinhos. Agora não, agora a Mercedes está lutando pelo título. Então a A Mercedes, Mercedes agora é a protagonista, né? Já mostrou isso. A protagonista ela é a fabricante do motor e ela não vai passar. ela é fabricante e ela tá longe, né? Você viu que tá na mão. O Antonelli teve o carro destruído, eles montaram o carro, o menino andou lá na frente, né? Não Ficou em segundo, né? O Marcos, vou falar o amiguinho, o coleguinha, né? Mas assim, o Antonelli andou igual gente grande, né? Se bem que na Austrália ele tem sorte, né? O ano passado ele largou em 16º e chegou em quarto, né? Na estreia dele. Então não é só sorte, é sorte, competência e carro, né? Porque uma Sem coisa é dúvida, fato. mas Uma coisa é ele fato. certo, Ele fez uma largada péssima, né? Então, Ele- mas ele- aí O a Russell largada... também. O Russell também. Não, mas Então, aí eu vou... O Lawson ficou Vamos parado. entrar, né? Então, a Ferrari, com aquele negócio do turbo menor, Turbo seminor. realmente o turbo menor dela é um rebento na largada. No último podcast a gente conversando, não, mas não é tudo isso, que acelerou um segundo, 2 décimos depois já está tudo igual. Não está aí não. Não, ele deu pulo. Realmente o turbo menor, nas pistas mais travadas, vai dar muita diferença isso aí. Provavelmente, em pista mais longa, pode ser que dê um efeito ao contrário. Lugar que tiver mais final, tiver menos curva travada, pode ser que dê um efeito reverso. Daí o carro pode ser só bom só na arrancada. Entendeu? Spa, né? Mas A Ferrari... exatamente. Vamos lá. Pode falar. Não, vamos lá. Então, vamos entrar na corrida propriamente dita. Então, a Ferrari, já era esperado, a Ferrari está largando muito, já havia demonstrado... Pera, vamos só falar uma coisinha. Uma volta antes da corrida começar. O erro do Piastri, que você estava falando agora, Rafa, Não foi, aí não. entrou a mais e perdeu a traseira e bateu antes de alinhar os carros, né? Que aquelas voltinhas que eles dão ali para dar uma acelerada, para dar volta uma de instalação, sentido no né? carro e tal, né? Que era o nosso antigo Armap ali, né? E eles foram fazer isso aí, e o Piastri na corrida da casa dele, né? Porque ele é de lá, né? Ele é australiano, e ele bateu e não alinhou. Até uma coisa diferente, né? Porque algumas vezes o cara bate e todo mundo avança uma posição. Nem avançaram a posição, porque não tiveram nem tempo de pensar o que ia fazer. Ele Não, ficou. Ô, Jaca, ninguém Oi. avança... Quando ocorre essas coisas, ninguém avança a posição. Não avança. Não Então avança. desculpa de falar besteira. O Mas grid assim, de fica todo vazio. jeito O ele. Hülkenberg também quebrou. Ele quase chegou no grid. A Audi já resolveu, viu que não tinha o que fazer, já recolheu o carro dele também. Foi um problema parecido com o Bortoleto no tempo, lá na tomada de tempo, porque final do o Q2. Bortoleto, No final do Q2. o Bortoleto passou por Q2 muito fácil, né? Assim, ele passou, não, por Q2. O Q2 ele passou com muita facilidade. Ele quando fez o Q1 foi para o Q2, ele tinha feito até um melhor tempo lá. Eu ia tirar uma foto até na TV na hora, e demorou, né, para alguém conseguir fazer o tempo dele, e ele foi baixando depois, né? O pessoal foi fazendo um tempo mais baixo que o dele, ele foi indo para o final da fila lá, mas acabou e ele nem precisava fazer mais nada, porque ele passou realmente para o Q2 com muita facilidade. Foi muito fácil. E para o Q3, ele passou para o Q3, mas daí o carro bichou, né? O carro deu uma pane elétrica ali e ele parou na boca para entrar no box ali e atrapalhou todo mundo ali, né? Deu aquela atrapalhada geral ali. Ele parou na reta no pit lane já praticamente, né? E ele não fez, daí o carro teve que ser recolhido e não pôde ir para tentar alguma coisa no Q3, que talvez acho que ele conseguia ali um 8º lugar, talvez, eu acho que dava para ele beliscar ali pelo menos uma ou duas posições na frente do que ele fez, que acabou que ele não fez nada no Q3 porque ele não colocou o carro lá
por um problema elétrico, né, que deu aparentemente elétrico, né, que deu no carro. E eu acho que com o Hülkenberg foi um problema semelhante. Eu acho que talvez o Bortoleto poderia morder ali uma posição da Racing Bulls, né? Porque aí depois ficava mais difícil. Aí era só Ferrari, McLaren, Red Bull e as Mercedes. E o Verstappen, né, na tomada de tempo, ele deu aquela reduzida ali na primeira curva, aquela curvinha que vira para a direita, já vira para a esquerda ali. Na hora que ele tirou o pé, o carro virou ao contrário e ele já virou passageiro, só que foi um coice tão grande que ele não teve tempo nem de dar aquela tirada de mão do volante para não machucar a mão, né? Ele bateu meio de traseira, mas ele saiu lá depois reclamando da mão. Achei até que podia ter um problema grave na mão dele ali, mas por sorte não deu problema, que é essa da reduzida, super reduzida aí, né? Então, a tomada de tempo foram essas surpresas aí do Verstappen, que acabou largando lá atrás, e não tinha nem vantagem, o negócio de trocar motor, trocar isso, trocar aquilo, porque a primeira corrida também não ia refletir muita coisa. Mas teve que dar um trato no carro. E eu achei assim que a tomada de tempo foi bem legal, eu achei emocionante. Esse negócio de 6 e 6, né, que tem que ser, né, porque para poder ficar só 10, porque Fechar a 3, conta. mas assim, a probabilidade do cara sair é maior, né? Se for olhar simplesmente a probabilidade, tendo saído 6, né, de 22, aumentou a probabilidade do cara ser eliminado, né? Isso é fato Aumentou também. uma vaga para sair no começo, né? Então, exatamente. Então, é isso aí, no Q1 Em e no Q2. probabilidade aumentou a chance de sair, mais chance de sair no Q3 e mais chance de sair no Q2. Porém, você já tem ali 4 vagas que já estão sendo usadas, né, para quem vai sair no Q3. Essa tem a vantagem, porque as duas Aston Martin, teoricamente, já iam sair, e as duas Cadillac, né? Cadillac. Só que, E só as que duas por outro Cadillac. lado, Só a que a Aston Williams Martin. está ali, né? Então, mas a A Aston Williams está Martin ali, tem, ele não vai Aston participar Martin tem do... uma, Aston Martin tem uma coisa interessante que, apesar do Stroll não ter conseguido muita coisa ali, né, ficou mesmo na tomada de tempo para trás, ele acha que não está um carro lento. O problema é a vibração, que o cara não consegue ficar usando o carro. É um carro rápido, só que vibra tanto que o cara não consegue. Tanto que você vê o Alonso é um ponto fora da curva também, né, cara? Ele não foi tricampeão por acaso da vida. Mas ele conseguiu ainda passar, né? Ele estava bem, né? Se fosse ver. É que todo mundo já sabia que a vibração do carro não ia deixar ele continuar a parada, mas Mas a Aston Fórmula 1 é um Martin. carro incrível, né? Tanto é que você vê a coisa É, do pneu. O carro que anda eu, liso, assim, o carro que anda com um pouquinho de jogo, o que sofre? O pneu. Não, comprometer o pneu compromete a corrida, a performance do carro. mas sabe o que eu acho? Sabe o que eu acho da Aston Martin? Que o que vai acontecer com ela? Você lembra do quando começou o negócio de efeito solo, que os carros começaram a dar aquele jump, pular, que era Porpoise. até feio de ver, O Hamilton porque até ameaçou. Eu não Porpoising. vou. Porque o que acontecia? O carro dava aquela chupada no chão e daí ele ficava sem nada e subia com tudo, ele caía de novo, subia, caía, subia, caía. E depois eles consertaram isso, descobriram lá o que fazer, fizeram umas aletinhas lá embaixo e tal, e descobriram o que fazer e acabou que o carro ficou um carro bom, né? O Hamilton não conseguiu se adaptar naquele tipo de carro, né? Mas ficou um carro relativamente bom, tá andando na tocada de todo mundo, beliscando ali um pódiozinho, andando de meio para frente do pelotão, né? Eu estou falando da Mercedes no caso. Eu acho que a Aston Martin é uma coisa parecida. Desculpa, tá falando da Mercedes. No caso da Aston Martin, eu acho que vai ser uma coisa parecida. Vai vibrar, 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 e eles vão descobrir aonde que é o fio da meada ali, se realmente é o motor, que estão metendo o pau muito do motor da Honda, diz que é ruim, não sei o que vibra, que não se adaptou, que tem aquele negócio de ressonância lá, né, de pegar uma modal lá de vibração e não está conseguindo, mas eu acho que na hora que eles pegarem o fio da meada, vai ser um carro de meio para frente de pelotão, entendeu? Vai atrapalhar aí o nosso Bortoleto, eu acho, esse carro. O Agora Alonso podemos. e o Newey Agora, já estão falando aí nas mídias aí, já estão jogando a culpa na Honda, né? Já está tá começando uma. tá todo mundo jogando a culpa na Honda, diz que é Honda, Mas Honda, agora ele Honda. está falando descarado, assim, sabe? Antes eles estavam É. meio se policiando para falar, mas agora estão falando rasgado que o problema é com a Honda.
O problema é o motor Honda, né? Vamos ver. Bom, vamos falar então da corrida largada. A gente viu que o Antonelli e o Lawson ficaram parados. O Antonelli um pouco menos, mas o Lawson ficou bem parado e o Colapinto quase acertou ele para o meio ali. Colapinto teve um reflexo, rapaz. Cara, o Colapinto Que loucura. parece um piloto. Dentro do túnel de Mônaco, um cara da Fórmula 2 lá, que ele entrou fazendo a curva ali dentro. Foi o Radiar. Foi o Radiar. E tinha um cara quebrado ali dentro. Ele do nada, ele voltou e foi. E não, cara, ele fez aquilo ali. Tudo bem que a culpa ia ser dele totalmente, porque ele queimou a largada, né? Mas ele queimou a largada. O Colapinto não queimou a largada. Ele não queimou a largada. Você assistiu por onde? Pera aí. Você assistiu por onde? Você assistiu pela Globo, então tudo bem. Então vamos passar a informação verdadeira. Na verdade, antes da volta de apresentação, tem o tempo que os membros da equipe não podem mais tocar no carro. Uhum. Então, o glorioso mecânico da Alpine foi lá, deu o tempo, o mecânico da Alpine foi lá e colocou a mão no carro do Colapinto, empurrou o carro para trás. Não tem choro nem vela, drive-thru. Ele ficou preocupado que estava fora da posição. Dessa vez a gente não pode culpar o Colapinto. Infelizmente o argentino não errou. E a Alpine assumiu a culpa, o mecânico, eles assumiram a culpa e viram que eles fizeram o erro. O Colapinto não cometeu erro na largada. Cara, puta sacanagem, e a tirada dele foi fantástica. Não, foi fantástica a tirada dele. Porque era 99% dele pegar o Lawson ou o muro. E ele conseguiu se livrar dos dois, cara. Foi muito bom. E agora uma coisa épica foi a largada da Ferrari. Né? Pô, a largada da Ferrari, eu lembrei a largada do Alonso lá atrás de Renault, lembra? Não? 2004, a largada do Alonso lá de trás, ele passava todo mundo. Tudo bem que tinha gato na largada dele, né? Mas o fato é que a largada dele era épica, né? Então... Lembrava minhas largadas no Fórmula 1 2016, quando eu jogava os adversários tudo com 80% de performance. E eu vinha lá de trás, passando todo mundo antes da primeira curva. Mas não foi só o Antonelli que largou mal. O Russell também largou mal. O carro dele chegou a patinar para a esquerda. Ele quase embicou ali para a esquerda. Por conta de provavelmente a hora que entrou o motor elétrico deu aquele coice, né? Porque o motor a combustão ele vai até 50 por hora, né? Depois que ativa o elétrico. Então, quando ele passou de 50, ele provavelmente não estava com o volante alinhado ali, o carro deu uma sambadinha ali para a esquerda. Foi curioso, e aí agora trazer uma informação, Rafa, da mudança da largada, né? Passa a bandeira verde, aí acende a luz azul para eles acelerarem o carro para deixar o turbo no momento correto, e aí sim dá a sequência das luzes e o apagar das luzes para a largada. Então, mas as luzes não apagaram no time que elas costumam apagar, vocês repararam isso? Foi muito rápido, acendeu muito rápido. Então, mas já apagou. Então, você sabe que isso aí é totalmente aleatório, porque num tempo atrás ele tinha uma sequência e um tempo certo. Quando ela acendia todas, né? Daí, quando ela apagava, ela tinha um tempo certinho. Então, as equipes apertavam um botão, o piloto dele apertava um botão sozinho. E o carro largava sozinho. Daí depois começaram a fazer aleatório e tinha um som que fazia. Então, se você colocasse uma certa frequência o rádio, você ainda escutava um tip, e o cara sabia a hora de largar sem nem olhar pro semáforo lá. Então, hoje em dia, é totalmente aleatório. Pode ser muito rápido, muito lento, pode demorar um pouco mais, demorar um pouco menos, para que não tenha ninguém ganhe vantagem. Esse valor fixo ali e consiga fazer com um software, né? Fazendo a largada. Então, mas agora vamos falar da corrida. Largada espetacular das Ferraris, liderança do Leclerc. E aí começou aquele
passa e repassa entre Leclerc Ah, e nem George fale. Russell. Ô, Com todo Cara, respeito, ô, Lincoln, só o voltando um Jacaré vai pouquinho, gostar das desculpa, ultrapassagens, mas mas só voltando um cara, pouquinho. eu, O Hadjar eu largou gosto. bem, Pode vai, falar. Ávalo. Pode O falar, Hadjar fala aí. largou Oi? bem também, hein? O Hadjar largou bem também, hein? Largou Ele bem. foi ali no Já meio largou. ali. Então isso mostra que a Red Bull também está com uma boa largada. O Verstappen largou lá do fundo, mas ele lá na frente ele representou, né? E ele andou bem, ele deu um pouco de trabalho no comecinho. Até da Mas falha vamos lá do motor. Passe mas e vamos lá repasse. no passe e repassa, ver se É, convenceu o Bortoleto perdeu uma posição só na largada, né? Acho que ele foi bem também. Bom, minha opinião, cara, lindo, 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 lindo. Cara, até ultrapassagem, cara, teve muita ultrapassagem, e aquele começo passa, daí a bateria dele esgota, daí o outro cara passa, daí ele dá 2, 3 freadas, daqui a pouco encheu a bateria, mas não foi o suficiente, só que o outro tem uma bateria extra para conseguir ultrapassar, passou de novo, daí vem o outro, cara, que coisa ali, e os dois se atrapalhando aí, daí o Hamilton chegou na festa, e o Antonelli, que tinha se atrapalhado, foi passando todo mundo, porque é possível ultrapassar, e até que chegou na bagunça também, só que daí teve o safety car, que é virtual, mas assim, cara, coisa linda, na minha opinião, tem que criar coisa para ultrapassar mesmo, senão a gente ia voltar naquela Fórmula 1 da década de 90, que largou, e fica todo mundo atrás do outro, e o pessoal estava desistindo de assistir Fórmula 1 porque estava ficando sem graça. Então, o legal é ter ultrapassagem, o legal é ter como ultrapassar. Tomara que tenha isso mais vezes para a gente ver mais coisas desse tipo. O Ávalos tenho certeza que gostou. Fala aí, Ávalos. Jacaré, discordo totalmente. Acabou a Vocês Fórmula 1. distorcem que são bocó, Na cara. minha, na minha opinião, se seguir nesse ritmo, acabou a Fórmula 1, tá? Eu acho que 120 ultrapassagens é muito comercial em toda a mídia aí, Globo, internacional, TV internacional, todo mundo falando das ultrapassagens, mas muito artificial. Eu vou te falar que eu fiquei empolgado as 2 primeiras voltas. A hora que caiu a ficha, que era como um joguinho de videogame. Vou passar ali, vou pegar uma potência. É como o Chip Ganassi comentou, deu uma alfinetada lá na Indy, né? Pô, Nós não fazemos controle de potência, a gente só corre. Então, assim, eu acho que a Fórmula 1 tem que ser corrida, tem que ser no braço, tem que correr. Infelizmente, a gente veio do efeito solo aí, que os carros não podiam se aproximar, e eu acho que a gente tem que voltar a deixar o carro se aproximar, porque se tiver como se aproximar, tem disputa lado a lado nas curvas, tem dividida de curva, e eu acho que corrida é corrida. Corrida não é, olha, eu tenho uma potência, a minha acabou. Eu achei, assim, o fim, você chegar numa final de reta, vou tirar o pé para estratégia Carregar a bateria. É uma nova Fórmula 1? É uma nova Fórmula 1, mas é uma nova Fórmula 1 que não me apetece, tá? Para mim, Álvaros, eu acho que está criando uma nova categoria. Mas então, só para completar, é sustentável, enfim, tal. Pô, vamos corre de etanol, põe etanol. Eu acho isso, assim, eu acho super perigoso o que aconteceu no grid, a largada, carro parado, tá esperando. Não aconteceu, mas vai acontecer. Do coice, depois dos 50 por hora, a potência do motor elétrico abrir, um carro rodar na largada, voltar nas pancadas que tinham nos anos 70 no grid. Entendeu? Então, assim, sinceramente, eu não. É legal ter ultrapassagem, a gente estava esperando, mas não desse jeito. É como o DRS. DRS, para mim, é um crime, sabe? É mais ou menos como a estoque, aquela votação lá para ter potência que o fã votava no carro. O fan push. Pô, gente, vamos para o motor, vamos para o braço, vamos para dirigir, vamos pneu, motor, enfim, aerodinâmica. É lindo o que você está falando, mas só que assim, a Fórmula 1 tava aquele carrinho de parque de diversões, andando um atrás do outro, andando, ninguém passa ninguém. Aquela época do Schumacher, que os caras encheram o carro de aleta, que o carro ficava com o ar turbulento atrás, que o cara fica atrás, começava a corrida, o grande tchan era o sábado, que você via a posição, você não precisava assistir a corrida, porque já sabia a posição que o cara ia parar, só se o cara quebrasse o carro, é esse que você gostava. Você é bocó, cara. Você tem que ver o negócio, tem que ter ultrapassagem. O cara vem tinha aqui, grande
grandes potência. ultrapassagens. Ah, cara, tinha 2 ultrapassagens na corrida inteira, cara. O cara ficava atrás do Não, outro um ali, tempão, cara. ali, Ô, Jaca, ali era agora eu vou outra Chegar, trazer uma corrida. corrida para você. Grande chegar é Prêmio da fácil. Alemanha de 2000. O Rubinho Não, largou em 18º. não, tinha ultrapassagem, cara. Tinha ultrapassagem. Mas olha o show que foi isso aí, cara. Pensa no show. Foi um Massa e show, foi muito Kubica. legal. Massa Foi e muito que Kubica legal, acontecia, cara. duelando ô, na Jacaré, Alemanha. Desculpa, pode... Não, o que eu ia falar é que eu concordo com o Lincoln, tinha bastante ultrapassagem, a gente tinha a dominância de um piloto, que era o Schumacher, né? Que era o cara meio que imbatível. Mas tinha grandes disputas, porra, Massa e Felipe Massa e Robert Kubica, cara, Hakkinen, Coulthard, Irvine, e Hakkinen, Schumacher, Montoya, a gente teve grandes disputas aí, né? Cara, ô, Rafa, Pega teve uma grande 2007 e corrida 2008. 4 em pilotos Imola. Em disputando Imola, uma grande disputa, eu campeonato. lembro, era Alonso e Schumacher, cara. Sim, Espetacular. sim. Espetacular. Os anos que o Alonso foi campeão e E 2 anos Schumacher, seguidos. coisa linda. E foram 2 Agora, anos seguidos. Agora Schumacher o e que Alonso. acontece é o seguinte: agora o fato de a imagina. gente ter grandes ultrapassagens. Agora imagina aquele ano lá, uma coisa igual isso aí. Daí ia virar o samba do crioulo doido, filho. Daí você ia ver o que ia dar, entendeu? O que eu penso é o seguinte: a gente teve boas ultrapassagens, né? Mas eu concordo com o Álvares no sentido de, porra, o cara virou um gerente de pilotagem. O cara deixa de ser piloto e ele vira um cara que tem que gerenciar a pilotagem dele, né? Ele tem que pensar estrategicamente em aliviar o pé na reta para poder ganhar na reta seguinte, para ter mais potência elétrica, para poder recuperar na curva, frear antes para recarregar a bateria. Então, assim, a gente fala muito, eu penso muito assim, eu traço um paralelo com a aviação, que é outra coisa que eu gosto muito, né? Hoje, um avião voa sozinho, né? Então, o piloto, o que o piloto faz? Ele gerencia ali os parâmetros de voo e ele intercede em caso de uma situação, né? Uma mudança de rota, né? Algum problema técnico. Mas, basicamente, o avião faz tudo sozinho. Só que isso foi pensado pela engenharia aeronáutica em prol da segurança do voo e dos passageiros. O que não é o que a gente está falando de Fórmula 1. Fórmula 1, o cara não tem que ser passageiro. O cara tem que pilotar, o cara não tem que gerenciar se, pô, eu vou ter bateria no final da reta principal, então na reta oposta aqui eu vou dar uma segurada, vou aliviar o pé 100 metros antes. Cara, eu concordo com o que o Chip Ganassi falou, né? Aqui a gente corre. E o que é correr, cara? Como é que você ultrapassa um cara na reta oposta lá em Interlagos? É o cara que põe por dentro e freia depois, né? S do Senna é o cara que freia mais tarde, né? Então, se o cara construiu a ultrapassagem dele há 5 curvas atrás. Exatamente. Né? Exatamente. E é um contrassenso. E é um contrassenso porque a gente sabe, a gente que corre de kart, a gente sabe, você ganha tempo nas curvas. O piloto é piloto de curva. Agora, é um contrassenso. A Fórmula 1 nas curvas agora ela é lenta. Pisar na reta é fácil. Isso é fato. Isso é fato. Ela ficou uma corrida de reta. A curva que sempre foi o mandatório da Fórmula 1, ela está aquém. Isso é fato. Mas o show tá legal. Você vai falar para mim que o show não tá legal, tá legal. Porque é o que o americano gosta, né? O americano sabe fazer show. Então, vai assistir um jogo da NBA, vai assistir uma NFL. Então, né? uma coisa interessante, tem um amigo meu, o Tico, o cara não gosta de Fórmula 1, nem liga para Fórmula 1. Você vai falar de Fórmula 1, não quer ver isso aí. Cara, 2 horas da manhã ele ligou para mim. Pai, eu tô assistindo aqui, o negócio tá legal pra caramba. Hoje ele tá vibrando, né? E ele tá vendo porque eu tenho mandado para ele o link do podcast e tal, e ele tá vendo. E daí o cara assistiu a corrida inteirinha, cara. Daí ficou mandando mensagem para mim a noite inteira, tal. Pô, nossa, o negócio foi legal. Pô, como que é o nome dele? O Tico, o apelido dele é Tico. Tico, um abraço aí, continue assistindo. Um abraço para você, cuidado com as suas amizades e um conselho que eu te dou. Vá assistir corridas antigas para você ver o que é corrida de verdade, tá?
Não, Não cara, cai dessa, não. foi emocionante, foi muito legal, cara, isso aí. Tem que ter alguma coisa para ter ultrapassagem, cara. Tinha muita gente que estava cansado de ver carro correndo atrás do outro, não tinha ultrapassagem, demorava muito. A gente que gosta de corrida, eu ia assistir de todo jeito, mas realmente eu vinha amigo em casa, ou a gente comentava, cara, mas agora ninguém passa ninguém, o cara Mas fica ali isso também atrás. teve uma parcela de culpa os circuitos, né? Aqueles circuitos que eles chamavam de Tilcódromo, né? Que era o projetista alemão lá, aquele estúdio alemão, Hermann Teich lá, que fez alguns autódromos. Parece que eles tinham algumas pistas ali que não favoreciam ultrapassagem. Ô, Rafa, em Então, alguns ele acertou, em outras ele errou. é, É, Diga-se Abu Dhabi, é, né? é. eu, mas vamos voltar a falar da nossa querida corrida. As ultrapassagens foram muito boas no começo, Pessoal, depois. comentem o que vocês acharam das corridas, das ultrapassagens, qual foi o sentimento de vocês? Isso, coloquem nos comentários, aí durante a semana a gente vai conversando lá, e conforme for a gente traz alguma coisa interessante aí da nossa discussão para a semana que vem, né, pessoal? Acho que dá para a gente trazer alguma coisa aí, dependendo do que... Vamos criar discórdia lá nos comentários, acho que vamos Então, colocar fogo no parquinho. agora vamos entrar. Teve esse passe e repassa, aí depois deu uma estabilizada ali a questão do Leclerc com o Russell, e logo teve o primeiro motor que foi para o espaço, o motor da Red Bull do Isaac Hadjar, e virtual safety car. O que a Mercedes fez? Entrou com os dois A carros. Mercedes fez o certo. A Então, nossa que a Ferrari gloriosa fez? Ferrari. todo que a mundo Ferrari fez. fez? Ferrari não fez nada. Praticamente todo mundo fez isso, né? Entrou, trocou. Para quem não entende, às vezes, assim, com o virtual safety car, todo mundo tem que diminuir a velocidade. Então, o cara, para dar uma volta inteira, ele demora um determinado tempo. Como todo mundo anda mais devagar, o cara vai demorar mais para dar uma volta. Se você entra, troca o pneu e volta, você perde menos tempo do que durante uma corrida que está todo mundo andando mais rápido, né? Então, toda vez que tem um safety car ou um virtual safety car, você vai perder menos tempo da parada, que às vezes o cara olha assim, mas o cara não perde tempo nenhum na parada, porque ele vem, troca o pneu, papo, já sai. Não, peraí. O cara, em média, 20 segundos que ele perde numa parada. Do cara parar, né, diminuir a velocidade, parar o carro, trocar os pneus, colocar pneu, o cara às vezes dá um ajustezinho no carro e sai de novo. Até o cara voltar, da posição que ele estava, ele fica 20 segundos atrás. Isso normalmente é isso que acontece. E quando o cara perde 20 segundos, ele continua perdendo 20 segundos, mas se o cara, numa volta inteira, tá todo mundo mais devagar, por causa do safety car ou do virtual safety car, é muita vantagem parar nesse momento. E Ô, Jaco, todo mundo parou. E aqui, Oi? cara, tem que chamar a atenção pelo seguinte: a Mercedes parou, trocou com os dois pilotos, e ainda dava tempo, na outra volta, na hora que as Ferraris passaram para completar a volta seguinte, ainda estava em virtual safety car. Ou seja, a Ferrari poderia ter reagido no ato. Sim, ela Tanto já que eles não reagiu. armaram, né? Eles armaram todos Então, os mecânicos pro então, pit e os carros não entraram. E um Não, detalhe. isso daí também aconteceu depois no outro virtual safety car Então, com o Bottas. e um detalhe. O Bottas Dali- parado, também eles não parou. entraram. Então, e um detalhe, se eles parassem ali, que perderam a primeira oportunidade, já teria perdido um pouco da chance. Eles passaram reto, aí ferrou de vez, né? Tinha que ter parado logo de cara. Não por uma oportunidade, eles cometeram um erro duas vezes. Então, mas Duas vezes. mas na outra, a hora que teve o lance do Bottas, ele já tinha passado pela entrada, mas dava para ter dado na próxima volta. Não, a próxima volta dava. Tinha ali com os não pneus. tinha passado. Não tinha Então, passado, não. Não tinha, eu até fiz um vídeo. Eles aparecem bonitinho, liso lá em cima, atrás do Alonso. Passam, volta 19, né? Eles passam, e aí a transmissão fecha no Box da Lindor, Ferrari. com o Verstappen ali disputando na entrada e não mostraram isso. Mas eles passaram direto. Não, mas Dava aí pra tá. eles Eu vendo pelo Fórmula 1 TV Pro, o que aconteceu? A imagem buscou. A equipe Ferrari estava pronta. Eles passaram reto. Tava com os pneus. Então, mas eu acho que foi blefe da Ferrari, não é possível. Porque o Hamilton Mas estava pressionando para poder entrar. Ele queria que pelo menos um dos carros, o Hamilton mandou no Poderia ter rádio. entrado. Ele falou que pelo menos um dos carros deveria entrar. Sim.
O Então, Hamilton mas fez Ele nem uma boa- falou é o meu paradas- carro que tem que entrar, mas ele falou justamente para quebrar um pouco a estratégia da Ferrari, para tentar uma estratégia diferente com pelo menos um dos carros. Viu, Rafa? Mas com o Bottas parado ali, dava para os dois terem entrado, que eles ainda saíam na vantagem. Na próxima Dava. volta, eles fecharam o box. Sim. Ninguém mais entrou. Então, daí fechou o box e eles Exatamente. dançaram. Não, e Fechou o assim, box na volta seguinte. O Hamilton depois ainda falou assim, ó, eu não vou fazer a mesma estratégia do Leclerc, vamos fazer diferente, gente. Pelo amor de Deus aí, né? Mas aí já tinha ido. E pós. Aí eu achei que a corrida deu uma boa acalmada pós o safety car. Depois ela ficou bem morna, né? Ela ficou bem Então, morna. deu uma Ninguém- acalmada com o pessoal da frente, né? O pessoal de Sim, trás ainda continua naquela festa que a gente sempre vê do pessoal de trás. Que assim, quem não acompanha a Fórmula 1, às vezes não entende que o negócio. O pessoal olha só o primeiro, o segundo e o terceiro ali. Na verdade, o resto do contexto inteiro continua sendo muito louco, né, cara? Sempre tem um passando o outro, um travando, um fazendo umas coisas loucas para trás. E o resto continuou legal, né, cara? Teve um monte de disputa boa ali atrás. Agora eu vou falar um pouquinho do Gabriel Bortoleto. Uma grande corrida do Bortoleto, marcou os primeiros pontos da história da Audi. E ele fez uma corrida bem consistente. Fez 2 paradas. Cara, o Bortoleto foi muito bem, né, cara? Eu achei que ele foi bem calmo. Estavam falando que ele estava muito principiante, né? Era principiante o ano passado, mas erros de principiante, erros de novato sem experiência nenhuma, muito afoito e tal. Essa corrida ele foi bem prudente, parecia um piloto já veterano, né, cara? Ele Sabendo estava fazer a coisa bem certa. maduro já. Bem maduro. Achei que foi excelente realmente a corrida dele, cara. Surpreendente, surpreendente. Eu acho que dava para ter beliscado uma posição a mais ali, mas assim, eu acho que foi ótimo. Foi ótimo. Achei legal também depois o Hulk abraçando ele lá, festejando que ele conseguiu o ponto. Acho que foi bem legal. O Lincoln, só te corrigindo, o Bortoleto ele parou uma vez só, tá? Não, parou 2. Ele parou na volta uma vez? Não, é que eu tô 2. vendo aqui na Não, ele Fórmula fez 1 no 2 site. paradas. Foi duas? Ele parou no safety Ah, car e depois mais pra frente. ele parou no safety car, é verdade. É verdade, é verdade. Eu acho que ele parou 2 mesmo. Então, agora uma coisa super interessante, a Aston Martin, né? O Alonso abandonou e depois desabandonou, né? Ele voltou depois, que na verdade eles inauguraram um treino livre a mais, né? Porque ele estava lá, Ele sei lá, ficou 8 voltas para trás, sei quantas acho voltas que para 11 trás. voltas atrás. Mas o negócio É, ali era quilometragem, né? Ali ele queria pôr o carro para rodar, né? A equipe, lógico, não ele, né? Mas foi para é, rodar, né? A equipe usou Mas de teste. ele fez usou de uma teste. relargada. Cara, mas É, agora eu vou chamar a atenção, ô Jaca. Você viu a primeira volta largada do Alonso? Foi espetacular. Ele passou quase hum, 10 carros. foi muito boa, cara. Foi muito boa. Eu falei isso aquela hora. Cara, Aston Martin, acho que tá um carro bom para 3 voltas, né? Depois que aquela vibração, o cara não aguenta mais. Mas Mas não é a nem, não é hora. nem o carro não aguenta, né? Vai desestruturando tudo. Eu acho que nem o carro, nem o piloto, nem nada aguenta dar tanta vibração. Eu acho que a hora que eles acertarem a mão desse lance da vibração, vai ser um rebento esse carro, realmente. Mas por Eu só não sei se eles enquanto, acertam isso esse ano ainda, hein? então, pode ser que lá para o meio do ano para frente, né? O pessoal está chorando lá, pô, mudou a regra realmente lá que falaram que ia ser em outubro o lance do motor lá da Mercedes, mas vai ser avaliado realmente em julho, né? Júlio. Bom, agora eu vou chamar a atenção a estreante Cadillac. Não sei se vocês perceberam nos treinos livres. é, Eles perderam o espelhinho primeiro com o Bottas, depois com o Do Pérez. Pérez. E durante a corrida também escapou uma aletinha lá do carro do Pérez. Cara, eu achei que eles Eu iam ser achei que o punidos. carro também balançava bastante, viu? Eu não sei se Então, vocês ficaram com essa impressão, é, mas nas on-board eu achei que o carro também pulava bastante da eu Cadillac. achei. Agora deu uma subida na minha cabeça, mas no treino, que alguém esqueceu as coisas que foi no carro do Foi Antonelli, do não carro do esqueceram? Antonelli. Foi do Carro do Antonelli, né? Antonelli. Isso foi resultado Esqueceram o sistema de refrigeração no carro do No Antonelli. quali, no Eu Q3. achei que ele ia ser punido por aquilo do ali, cara. Não, quem tomou ventilador a lá. punição, houve a punição, quem tomou a punição foi a Mercedes. Aí é uma multa pela falta de segurança. Porque É. não é nem culpa do piloto isso daí.
Isso aí a Mercedes Não pagou foi, uma não foi multa. uma, né? Foi Eu sou contra esse negócio, não é culpa do piloto e tal, porque aquela vez que, em 2008 lá, né, que o Massinha, aconteceu um monte de coisa com ele, teve coisa que ele tomou punição porque a equipe que errou, né? Então, Depende eu do erro. acho que, Depende do erro. mas eu acho que a mas eu acho punição que tem aí que você ser. está falando por conta da mangueira, né? A mangueira lá, Singapura. Então, mangueira. exatamente, ficou a Singa- mangueira e daí Singapura, tiraram o tal, não foi culpa dele. eu E acho daí também. a culpa é da equipe. Daí ele saiu e depois ele ainda foi punido. Se ele não tivesse. Titular. Oi? Tinha a placa, né? O cara, É, tinha o pirulito também, a placa. O foi a piloto tá primeira olhando a vez. placa ali. Foi a primeira vez até que tinha, que era um Semáforo. semáforozinho ali, que antes era o pirulitão, depois mudaram, e se eu não me engano foi a primeira vez que eles estavam usando e o cara apertou o botão antes e tal. Ô, Mas, Jaca, oi. agora que você falou no Felipe Massa, então vamos trazer um pouquinho da atualização do processo do Felipe Massa. Teve a primeira fase que foi aceito o processo dele, mas agora vamos trazer realmente o que aconteceu. Na primeira fase, quando a justiça inglesa aceitou o pedido, a justiça inglesa aceitou o pedido, não, vamos julgar o caso, mas ali já ficou decidido que esportivamente, lá atrás, o título não viria, entendeu? A questão esportiva do título. E essa semana saiu no final de semana saiu uma decisão já da segunda fase do processo condenando a Fórmula 1, Bernie Eccleston e a FIA a custear, a pagar as custas do processo. Então, hoje, o que acontece com esse processo do Felipe Massa? A FIA entendeu, esportivamente a gente não pode te dar o título, mas você tem direito a uma indenização, que era um dos pedidos. Só que isso daí, moralmente, também fala, olha, realmente você tem razão. E o processo segue, agora, óbvio, a gente não é especialista em direito inglês, que está sendo julgado Uhum. na Inglaterra. Mas o próximo passo é julgar. Você tem o quanto de direito que você vai receber de indenização. Então, provavelmente vai ficar só nessa. Provavelmente vai ficar, não. Vai ficar somente nessa questão indenizatória, certo? E todo o desenrolar do processo até agora realmente demonstrou a culpa da FIA e da Fórmula 1 que esconderam o jogo, né? Eles ficaram sabendo à época, esconderam para não, vamos esconder, vamos jogar a nossa sujeira aqui debaixo do tapete e ninguém fica sabendo. Ou seja, fizeram a conspiração ali para não queimar o filme da Fórmula 1. E diga-se de passagem, isso não tem nada a ver com a atual administração da Fórmula 1 e nem da FIA. Foi lá atrás, na época de Max Mosley na FIA e o Bernie Eccleston na Fórmula 1. Então, a gente tem que deixar isso bem claro. Eu acho que ele está certo de fazer, né, o processo e tudo mais. Eu acho que é merecido ele receber a grana, mas pegar o título, sei lá, se Eu não acho que a dá, né? Fórmula 1, a atual administração da Fórmula 1 deveria ter chamado os dois, conversado, chegado num acordo, resolvido o assunto. Mas deixa lá questões Não, do foi um ano tribunal. com tanto, foi um ano com tantas coisas, né? Tantos acontecimentos, um que quebrou, um que teve, o próprio Massa, né? Teve problema nos boxes em Não, Singapura. Então, assim, O Massa teve uma corrida que saiu uma roda dele no caminho, fundiu o motor então, faltando Na acho que duas, Hungria, faltando 3 voltas, ele liderando. faltando 2 ou 3 voltas, fundiu o motor. Foi quer dizer, todo inúmeras coisas mundo que que estava aconteceram que o Massa disputando não naquele conseguiu o ano título. teve algum problema. Não foi só Todo aquilo mundo ali, teve não. um problema. Não, Foi muita coisa. são vários pontos que decidem o É. campeão mundial. O próprio Hamilton também teve seus erros durante aquela temporada Sim. de 2008. Bom, mas voltando aqui para a nossa corrida, vitória de George Russell com Kimi Antonelli na segunda colocação e o Charles Leclerc em terceiro. Quem eu achei que andou bem foi o Hamilton. E que corridão do Verstappen, hein? Saindo lá de 20º, chegando na sexta colocação. Cara, eu achei que o Hamilton andou bem pra caramba. Tá atrás ainda, né? Continua tomando o ralo do Leclerc, mas já mostrou que esse carro ele tem a manha. Ele vai dar trabalho. Eu acho que mais Ele já pilotou no fino, né?
Mas Já ele já pilotou. pilotou no fino, já mostrou que esse carro Já é para mostrou ele. que, assim, Mas tudo bem que o Leclerc mostrou que é para ele também. Então vai ficar uma brincadeira legal ali. Então fiquei muito empolgado com a Ferrari, achei que foi bem legal. A Mercedes realmente é um carro a ser batido, vai ser muito difícil, porque apesar de e uma coisa que dá para perceber, a Ferrari é boa no começo, igual na tomada de tempo, que enquanto estava todo mundo com pneu super macio, o Hamilton estava andando com médio. E passou com facilidade. Só que daí depois que está tudo quente, que o carro está quente, ou depois que a pista dá uma esfriada e o carro quente, acho que tem alguma coisa ali com um tempo depois que o carro começa a perder desempenho, entendeu? Então ele não está conseguindo ter desempenho de meio para frente, né? Até o meio da corrida, começo e meio, a Ferrari está muito bem. E depois para frente que dá a para ver que a Ferrari Ferrari sempre teve, né, problema de consistência, né? E de exatamente, acho que o corrida. lance é consistência. Então, mas o Hamilton surpreendeu realmente, acho que esse ano ele vai conseguir fazer um trabalho bem legal, não é aquele cara que já morreu, não. Ele está ali legal. E o Verstappen fez uma corrida, tanto que ele foi nomeado piloto do dia, né? Passou todo mundo e tal. Tudo bem que terminou a corrida uns 3 dias para trás do ponteiro, né? Mas também largando lá de trás, fez bonito, né? Fez bonito. Foi legal. E tá aí o campeonato mundial, um novo líder, George Russell na liderança, com Antonelli na segunda colocação, seguido pelo Leclerc. E o Bortoleto marcou os seus 2 pontinhos ali pela nona colocação. Então, já não está no zero, o Bortoleto já estreou bem esse campeonato mundial de Fórmula 1. Bom, agora a gente vai para a parte mais legal do nosso podcast, o nosso bolão. Deixa eu só fazer um comentário rápido antes da gente entrar no bolão. Eu queria parabenizar também o Rafa Câmara pelo que ele fez na Fórmula 2. Na corrida de domingo chegou em segundo. Na de sábado ele estava bem, estava em quarto, andando junto com os ponteiros. E na relargada ele teve aí um problema com provavelmente com gerenciamento de pneu, né? E acabou caindo, mas na corrida 2 ele correu muito bem e chegou em segundo na corrida de estreia na Fórmula 2. Isso aí, boa, Rafa. O Então, Rafa Câmara, Bem lembrado. ele, se der tudo certo, o Brasil campeão de novo, né, cara, na Fórmula 2, né? Vai ser O legal. moleque é bom, o moleque é bom. moleque é bom. Então vamos para o nosso bolão. Tá aqui o resultado, nossos palpites para o Grande Prêmio da Austrália. Pô, quem que acertou aí primeiro lugar e acertou também a pole position? Só fala para eu saber aí. Não, ó, É só para você parar de chorar, que você chorou o ano passado inteiro. Eu Ô, já Jacaré, queria ponto dobrado agora na primeira etapa. Ó, Não, Mas você aí, ó, vai dar o a minha, desconto. a minha opinião devia ser. Iludido com Fala a aí, Fórmula Alves. 1. A gente vai dar um desconto que você está iludido com a Fórmula 1, ultrapassagem e tal. Foi sorte de principiante. A gente estava Cara, esperando corrida, por isso que não deu nada certo. Cara, eu acho que assim, a primeira rodada, que foi essa aí, devia ser ponto dobrado, devia multiplicar os pontos por 10, pelo menos. Entendeu? E depois vai Tá. normal. Tá certo? bom, tá aí, Boa. o Jaca acertou a pole position e a vitória de George Russell. O restante ninguém acertou nada. A gente tá ruim de palpite, hein? Também a gente não manja nada de Fórmula 1, a gente só fala mentira. Bom, e a Ó, classificação a do... zebra que eu acertei o carro, pelo menos, né? A escuderia. Mas eu coloquei radiar e chegou E foi o o Verstappen. Verstappen. E foi o Bom, e tá aqui Verstappen. a nossa classificação do bolão. Em primeiro lugar, com os pontos da pole position e da vitória, o Jacaré com 7 pontos. Agora a gente tem um peso nas colocações. Então, a pole position vale 2 pontos. A vitória são 5 pontos. Deixa eu pegar aqui. O segundo lugar, 3. O terceiro lugar, 2. E a posição da zebra vale 3 pontos também. Então o Jaca está na liderança e
Eu coloquei aqui, ó, todo mundo empatado aqui na segunda colocação com 0 pontos. Eu, Rafa e o Ávalos. Mas pelo coisa, menos eu não tô em último, o Ávalos está atrás de mim. uma coisa que a gente uma coisa que a gente podia fazer é quem quiser brincar no bolão, é só ir lá no comentário e colocar quem que acha que vai ser o primeiro, o segundo, terceira, pole position e a zebra. E a pessoa começa a participar com a gente mesmo sem estar aqui. Só de Boa, colocar, isso mesmo. só de Aí a gente colocar fala lá no nos próximo comentários. episódio. Ó, Daí fala, o fulano de tal, ele aí agora está participando aí, e de repente a gente chama ele um dia para participar com a gente e bater um papo aqui também. Exatamente. Isso aí, isso aí. Ô, Só Jacaré, não vale ser chorão igual o Jacaré. O que foi, Deixa eu só aproveitar que você falou do público participar. Eu comentar com vocês, foi na segunda-feira. Não, perdão, foi na sexta-feira. Na sexta-feira fui perto de Interlagos, tá, numa agência despachar uma encomenda, e um rapaz com a camiseta de Interlagos, com a pista e tal, eu ajudei ele na chuva, abri a porta, tá, e brinquei com ele. Falei, ó, gosta de Fórmula 1, é boa gente, deixa eu te ajudar, tal. Ele falou, eu gosto, tal. O senhor gosta também? Falei, gosto um pouquinho. Você está assistindo? Ele falou, assisto uns podcasts. Aí eu perguntei para ele, qual podcast que você assiste? Aí ele começou a falar alguns e falou o nosso. Então, acho que o nome dele é Gustavo. Acho que o nome dele é Gustavo, se não me falha a memória. Gustavo, e se eu errar o nome, me perdoe. Mas um abraço para você. Obrigado por assistir a gente. E foi muito legal, porque eu mostrei para ele um print do nosso podcast. Aí ele olhou assim e falou, nossa, é você? Eu falei, isso, sou eu, a gente brinca lá. Então, obrigado por assistir a gente, né? E foi muito legal, eu acabei nem falando isso para vocês e deixei para falar aqui no ar. Abração, Gustavo. Detalhe, tá? Um abraço, Gustavo. Curtindo e compartilhando. É um negócio legal, né, cara? Porque assim, eu sou conhecido aqui na minha cidade por andar de moto, né, cara? Porque na minha juventude eu era motoqueiro, tal, né? Eu falava assim, tem um motoqueiro, um motociclista e o piloto. Eu era o piloto, né? E daí agora nos últimos tempos, por causa do podcast, e tal, tem gente que fala, o Jaca lá da Fórmula 1, o Jaca da Fórmula 1, que a gente vai. O Jaca é youtuber. Frequenta um clube aí o pessoal fala, o blogueirinho do Jaca, não sei o que, vem ficar me zoando. Então, mas é legal, né? O pessoal tá vendo aí, tá aumentando aos poucos. Bom, Jaca, você que gosta de corrida sprint, próxima corrida, Grande Prêmio da China, teremos corrida sprint. Então, já que você é o fã da corrida sprint, você vai ser o primeiro a dar os palpites e vai escolher a posição da zebra. Então, só uma pergunta aí para o nosso conteúdo aí. O sprint a gente escolhe os 3 e o pole position para sprint? Ou só os 3? Somente a corrida principal. Pole para a corrida principal, primeiro, segundo e terceiro, e a posição da zebra somente corrida principal já. Tá, pro sprint a gente não vai escolher nada, então. Não, sprint a gente não considera nada de sprint. Bom, beleza. O sprint, Jaca, eu tô com você, tá? Eu gosto de sprint, tá? O sprint, cara, eu tenho uma raiva de quem não gosta de sprint, cara, de verdade. Ô, Lincoln. Você me cara, ama, né, cara? Que legal que era até o ano passado. A gente tinha 2 corridas no final de semana, cara. Era muito louco. Interlagos era quente, cara. O negócio ficou louco, ficava legal. E depois, às vezes, o cara batia, acontecia uma coisa, aquele desespero pro cara arrumar o carro. Cara, muito legal. E agora nós vamos ficar sem ela. Só isso, bobão. Agora foi ficar feliz, né? Fica feliz agora. Agora bobo. O Lincoln vai pra China, tá embarcando amanhã. Final de semana na China. Não, que raiz, filho. Raiz. Mas vamos lá, Jacaré, vai lá. Vamos pro bolão. Vamos bolão. Pole position, Russell de novo. Primeiro lugar, Russell. Segundo lugar vai ser o Leclerc. Terceiro vai ser Antonelli. E a zebra vai ser o quê? A zebra pode ser 10º lugar? Claro. Pode ser? 10º lugar, cara, vai ser o Colapinto. O argentino marcando seu primeiro pontinho aí pela Alpine. Fazer um pontinho. E aí, Ávalos, qual o seu palpite para o Grande Prêmio da China? Olha, meu pole Russell, primeiro Leclerc, segundo Russell, terceiro Verstappen. E a zebra vai ser o Lindblad, primeiro pontinho, que o menino, eu achei que ele mandou bem na primeira corrida. E aí, Rafa? Cara,
Eu iria falar o Russell, mas como o Avalos e o Jaca já falaram Russell, eu vou de Pole, eu vou de Leclerc, eu vou de primeiro lugar, eu vou de Russell, segundo Antonelli e terceiro, aliás, primeiro Russell, segundo Leclerc e terceiro Antonelli. E de 10º lugar eu vou de Ocon. Bom, vamos lá. Pole position Leclerc. Vitória do Leclerc. Russell na segunda colocação. E o Antonelli em terceiro. Na 10ª colocação, vamos ver quem chega em 10º. Em 10º vai chegar o Esteban Ocon, de Haas, na 10ª colocação. Grande Prêmio da China, próximo final de semana. Segunda-feira que vem a gente está de volta. Vai dar Hamilton na sprint. Pô, já que quer palpitar, fala aí quem que ganha a sprint. Vai, Ávalo, já que você falou. O Hamilton vai repetir o ano passado. Não, eu acho que a sprint vai dar Ferrari, eu acho também, sabia? Porque a corrida mais curta pode ser que dê Ferrari, então eu acho que vai dar. Eu acho que vai dar Leclerc, Hamilton e Russell. E aí, entendeu? Rafa? Tá valendo ponto? Não. Então, Bortoleto. Bortoleto. Bom, eu já acho que na sprint dá Leclerc também. Eu acho que o Borboleto não ainda. Curte, compartilha, manda pro amigo, pro inimigo, manda pra tia chata, manda pro tio legal, manda para todo mundo que você lembrar aí, curte a gente lá, aperta lá o sininho, manda aí, cara, para alguém. A gente tá precisando de mais gente curtindo a gente. Tem um monte de gente assistindo, mas pouca gente curtindo. Acho que a gente também é meio ruim, né, cara? Às vezes o cara não curte, o cara disso também. O cara né, assiste, mas não gosta, né? O cara assiste, mas não tem curte. esse problema. O pessoal assiste e não curte. Curtia mais antes, depois que o Ávalos entrou, tem menos curtida, eu percebi isso. Aumentou a audiência e diminuiu a curtida. Então a gente tem que ver o que está acontecendo aí. Ávalos, o próximo episódio você faz de costas. Você fica olhando para trás, daí pode ser que o pessoal comece a curtir. Vamos ver se a gente muda isso. O que você acha? Pode ser? É isso aí. Pessoal, então, não custa nada, pessoal. É de graça, vocês estão assistindo. Dê lá um like pra gente, ajuda muito a divulgar o canal, tá bom? Obrigado, um abraço para todos aí. Mas você vai ficar de costas? Foi legal. Aí sim. Aumentou a audiência na hora. Até semana que vem. Até, gente. Tchau, Até semana que vem. Valeu. Falou. Tchau, tchau.